Você está no dia do Senhor, você está na casa do Senhor, você está na escola do Senhor, você está no coração do Senhor. A pastoral deseja a todos um feliz retorno, um feliz início, e estamos felizes todos. Este ano nós estamos trabalhando com alguns valores, sob a égide Seja Feliz. No primeiro bimestre nós trabalhamos Seja Fiel. No segundo bimestre nós trabalhamos Seja Simples. Neste segundo semestre teremos mais 2 valores, e o primeiro deste primeiro bimestre é Seja Responsável. Esperamos estar comunicando através destes valores um desejo muito forte no seu coração de colocar a sua vida, pautar a sua vida através destas orientações que a escola tem procurado oferecer, tem procurado dirigir a todos os nossos estudantes e fazer da sua vida, da sua passagem aqui por este lugar, momentos de muita felicidade enquanto você se prepara para o serviço, para a sua vocação, para outra etapa da sua existência. Seja responsável. Há apenas pouco mais de 100 anos, Friedrich Nietzsche declarou: Deus está morto e o homem está livre. E na próxima sentença ele escreveu: agora você pode fazer o que quiser, não há mais responsabilidades. Seja em que contexto for, Nietzsche estava absolutamente enganado. Primeiro, porque ninguém até hoje viveu nem tanto, nem tão bem para fazer o que quiser. Segundo, porque se não houvesse nenhum Deus, cairia uma tremenda responsabilidade sobre nossos ombros. Quem seria responsável pelo mundo? Alguém teria de assumi-lo. Afinal, todo sistema criado, alguém é responsável. Porque existe Deus, todavia, alguns vão ao extremo e jogam suas responsabilidades sobre ele. Alguns dizem: foi você quem criou o mundo, foi você quem me criou desse jeito, é você quem é finalmente responsável, não eu. Dia desses, pastor Rui e eu fomos visitar um garoto e ele estava muito revoltado com o ocorrido. E ele abriu a porta, olhou para o céu e disse: você é o culpado. Nós havíamos ido à sua casa para comunicar que seu pai acabara de falecer no acidente automobilístico. Ele ficou muito transtornado. Deus o compreendeu, e eu creio que em seguida ele também compreendeu Deus. Eu só posso ser livre se Deus for o responsável, não o culpado, o responsável. E eu sou responsável pela minha liberdade. Eu gosto de Nietzsche, porque enfim ele torna Deus mais claro para mim. Se não houvesse Deus, quem iria sustentar o mundo? Atlas? Quem iria mandar as chuvas? A Sabesp? Quem iria providenciar o ar para respirarmos? A CETESB? Quem iria providenciar as frutas para comermos? O SEASA? As laranjas poderiam ficar conosco, mas as outras frutas, na verdade, se não há nenhum Deus, o homem é absolutamente responsável por seus atos, e isso traz consequências eternas. Quem vai morrer por ele? Quem vai morrer por você? Quando eu digo você é livre, eu quero dizer, você é responsável. E tudo que você fizer, é você quem está fazendo. Você não poderá dizer que alguém o forçou a fazer algo quando você pôde escolher. Porque você é livre, é sua a decisão de fazer alguma coisa ou não fazer nada.
Um homem foi ao psiquiatra e a conversa foi mais ou menos assim: doutor, eu sou um homem respeitável, mas ultimamente a minha vida tem se tornado intolerável por causa dos meus sentimentos de culpa e autorrecriminação. Engasgou um pouco e continuou: você vê, doutor, recentemente eu tenho sido vítima de uma vontade incontrolável de mexer nas coisas que não são minhas, me apossar indevidamente das coisas alheias. Meu caro, reprovou compreensivo o psiquiatra, nós realmente devemos ajudá-lo a se livrar desse impulso impróprio. Eu consigo imaginar quão penoso é. O paciente interrompeu em aflição e disse: não é tanto do impulso que eu quero que o senhor me livre, doutor, é da culpa. É até lúdico, mas muita gente se enquadra na última parte dessa ilustração. Muitos não querem estar livres dos seus impulsos, mas querem estar livres da culpa decorrente dos mesmos. As pessoas continuam falando sobre liberdade, mas não é liberdade o que elas querem exatamente. Elas pedem por liberdade, mas no fundo querem apenas livrar-se do dever. A liberdade só é possível quando você está integrado a um sistema, ao seu meio social e familiar, entre outros, e ao seu meio espiritual, e isso inclui Deus. Afinal, Deus é o autor de sua liberdade. O mundo não é livre porque o mundo não tem Deus. Revolucionários têm feito planos, utópicos têm tentado libertar o homem, mas ninguém o consegue. Porque o homem não pode ser livre a menos que ele seja integrado. O homem pode escravizar-se, mas não pode libertar-se. Para ser livre, você precisa ser responsável. Come on, we gotta get going. I know this road. The result of the preliminary breath test indicates that the breath contains alcohol. Only a little bit open. We will catch you. Right alcohol concentration of 0.122. She'll be right. They're the ones that have to live with that, and that's the real tragedy. You shouldn't be driving. It's okay.
Quando você não é responsável, alguém vai chorar por você. Quando você não é responsável, alguém vai sofrer por você e até com você. Quando você não é responsável, alguém vai perder você ou você vai perder alguém. Quando você não é responsável, alguém vai pagar a conta por você. Mas ninguém pode estar no lugar do outro quando se trata de consciência e quando se trata de salvação. Grandes tragédias envolvendo perdas de vida muitas vezes começaram com pequenas causas, pequenas coisas, pequenos deslizes, pequenos começos, mas lá na ponta, lá no fim, lá onde cada um é cada um, vem a conta do desespero, da dor compartilhada, sim, mas intransferível, a solidão dos desesperados. Tudo começou com um pequeno ato de irresponsabilidade, um pequeno ato imponderado, um pequeno ato de prazer, um pequeno ato do ego, da vaidade, do olhem para mim. Às vezes você se sente dentro de um projétil lançado no alvo da fatalidade. Você sabe que vai em direção à tragédia, porém, não tem mais força para resisti-la ou evitá-la. Quantos jovens perderam o futuro, o destino, a vida porque foram imponderados, irresponsáveis. Queriam apenas chamar a atenção para si. Quem chama a atenção para si são pessoas vazias. Chegar a elas é chegar a lugar nenhum. Encontrá-las é encontrar o nada. Não faz sentido buscar o que não tem sentido, mas muitos mesmos pagam esse preço. Um jovem não está pronto para viver com liberdade em tudo. Ninguém está pronto. Eu me recordo, ao sair de minha casa em direção ao meu destino, ao meu sonho, tinha 14 anos incompletos. E quando olho no retrovisor da vida e eu percebo como que eu pude passar aqueles momentos, aqueles anos longe de casa, sem estar numa escola cristã, sem ter professores, preceptores, pessoas que cuidassem de mim. Imagino que, não sei como poderia, em certos momentos, ter escapado da possibilidade de tantas tragédias que me cercaram. Mas Deus usou algumas pessoas a si mesmo. Eu estudei numa escola técnica. Nós tínhamos aulas teóricas em um período e aulas práticas nas oficinas em outro período. E ali naquelas oficinas eu tinha um professor chamado professor Laranjeiras, ainda me recordo bem do seu nome, e um outro que já era mais idoso, era chamado de mestre pelos alunos, mestre João Almeida. Houve uma festa na escola, num lugar aberto, num complexo esportivo, e fomos todos, e eu fui também. Novo, eu queria fazer parte de algum grupo, eu queria algum destaque, eu queria me envolver, eu queria alguma notoriedade, eu queria aparecer. E aí eu procurei um grupo, e naquela manhã de domingo, aquele grupo me apareceu, e alguns colegas estavam naquele grupo, eu pensei, é neste grupo que eu vou me envolver. E fiquei, e naquela manhã participei de todas as atividades deles, nossas atividades, completamente fora do padrão, o que chamaria hoje de zoação. Nós aprontamos naquele domingo, por todos os lugares que nós íamos, fazíamos arruaças, era aquele o meu momento de também procurar dizer àquele grupo, olha, eu faço parte desse grupo e eu quero estar com vocês e quero ser importante dentro desse grupo. Na segunda-feira, quando voltei
as aulas e voltamos às oficinas. Encontrei o mestre João Almeida, ele estava me olhando fixamente. E ao lado dele estava o professor Laranjeiras. Eles me olharam a ponto de que aquilo me causou um incômodo. E eu perguntei por que eles estavam me olhando. E eu percebi um desapontamento muito grande naquele olhar deles. E, finalmente, João Almeida me disse: estamos muito decepcionados com você. E eu pensei, o que será que eu fiz? E então ele, lendo os meus pensamentos, ele disse: nós estivemos ontem lá no complexo esportivo. Aí eu percebi que eles tinham me visto. E ele me falou coisas muito duras ali. E eu baixei a cabeça, ouvi. Numa outra situação que também me marcou, eu fui criado num ambiente. Meu pai tinha um bar, não era a sua ocupação principal, mas ele gostava de jogo, e eu cresci ali dentro de um bar, com jogo, com bebida, com fumos. E desde ali, 10, 11 anos, eu comecei a experimentar também aquelas coisas. E eu comecei também a levar aquilo para os meus colegas. E quando fui para a escola, saí de casa para o colégio, o hábito estava começando a se instalar. E eu comecei a convidar as pessoas, os meus colegas, para saírem comigo para os bares e para beber. A gente era adolescente ainda. E num dia desses, um professor que poderia ser considerado um preceptor àquela altura, ele me viu e ele foi também muito duro comigo. E eu deveria ter os meus 16 anos. E ele foi muito duro comigo. E eu me lembro da conversa, eu tentei responder de uma forma um pouco irônica, eu falei: eu estou bebendo para cortar a gripe. Ele olhou para mim severamente e disse: se você quer, apontou o dedo assim, disse: se você quer cortar a gripe, vai numa farmácia e toma uma injeção. Não vem para o bar, não é o lugar. Eu agradeço estas pessoas pela coragem de terem me repreendido. Graças a Deus, eu nunca fui viciado, apesar de ter consumido bebida e cigarros, mas nunca fui viciado nessas coisas, talvez graças ao conselho dessas pessoas. E eu quero dizer a você, meu caro estudante dessa escola, dê graças a Deus se você tem um preceptor na sua cola. Dê graças a Deus se você tem um professor pegando no seu pé. Dê graças a Deus se você tem alguém se importando com você. Os zumbis humanos que rondam pelas madrugadas nas grandes cidades não tem ninguém. Os cães SRD que ficam virando latas nas ruas não tem dono para cuidar deles. Só os que são amados são cuidados. Não sei que pensamentos você trouxe dentro de você para dentro desta escola, mas tem um conselho do apóstolo Paulo que pode ser encontrado em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8. Abra sua Bíblia, por favor, e vamos ler esse texto, e que a mensagem desse texto possa impressionar o seu coração, possa marcar a sua vida com o desejo de ser responsável, de ser alguém. Filipenses 4, versos 8, diz: quanto ao mais, irmãos, eu diria quanto ao mais, jovem estudante, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor, que seja isso que ocupe o seu pensamento. Nós estamos iniciando um novo período. E como nós gostaríamos de que os nossos estudantes fossem responsáveis, fossem simples, fossem fiéis, fossem felizes. Talvez você tenha chegado em algum momento, agora ou na sua vida, levado por esse impulso de querer um destaque, de querer o seu espaço, de querer o seu lugar.
Mas saiba que se há um espaço importante que você deve desejar, é o espaço no céu, é o espaço da salvação. E se há um espaço que você tem para oferecer, o espaço no seu coração deve ser oferecido a Jesus. Espero que esta escola, através dos seus professores, dos seus preceptores, dos seus educadores, possam cuidar de você, possa cuidar de você muito bem. Que Deus abençoe a sua vida, o seu destino. E se em algum momento você se sentir compelido, você se sentir seduzido, você se sentir atraído a algo que não vai trazer a você, ao seu futuro, aquilo que seria um futuro de felicidade, renuncie, tenha força, mas não siga quem não segue Jesus. Seja responsável, seja feliz, seja digno, seja cristão. Um feliz UNASP para você. Vamos orar. Querido Deus e Pai, esta escola tem o privilégio e a responsabilidade de receber centenas, milhares de estudantes. E que responsabilidade, Senhor, de conduzir estes meninos e meninas, estes jovens, através de um caminho seguro, não somente em direção ao futuro, mas também em direção à eternidade. Talvez, Pai, o coração jovem de alguns deles tenha muita ansiedade, tenha muitos desejos que não são lícitos e que é muito difícil, Senhor Deus, nesta idade, neste momento, eles entenderem que estes desejos, que estas escolhas não levam à vida, mas levam ao desespero, a solidão e a morte. Pai, ajuda, Senhor, que eles entendam, que eles recebam a influência do Espírito Santo na sua vida, que eles recebam a orientação dos seus educadores, dos seus mestres, mesmo que não seja da maneira mais delicada, mesmo que não seja da maneira que eles esperam, mas que eles recebam estas instruções, porque elas valem a vida e a eternidade, Pai. Ajuda-nos, por outro lado, Senhor Deus, também a cuidarmos bem desses alunos, desses estudantes, desses que nos procuram para serem educados, para serem formados, para serem preparados. Abençoa, Senhor Deus, esta escola na sagrada responsabilidade de educar enquanto salva e de salvar enquanto educa. Abençoa esse semestre, livra-nos, Pai, dos percalços, livra-nos das tragédias, livra-nos dos escândalos. E quando o inimigo, Senhor Deus, estiver a ponto de tirar proveito da inocência, do despreparo, da juventude dos nossos estudantes, Senhor Deus, que os teus anjos interfiram de forma poderosa, Pai. Mas não deixa que o inimigo fira os nossos meninos e as nossas meninas, Pai. Não permitas que o inimigo os seduza, Pai. Preserva-os, Senhor Deus, guarda-os. Onde nós não podemos alcançar com o nosso olhar, alcança-os com o teu olhar, Pai. Onde não podemos alcançá-los com os nossos braços, alcança-os com os teus braços, Senhor Deus. E onde nós não podemos alcançar com os nossos conselhos, com as nossas palavras, alcança-os com o teu amor, Pai. Mas protege a nossa escola, Senhor Deus. Que possamos ter mais um semestre abençoado, sem crises,
sem tragédias, sem escândalos, que tenhamos aqui um ambiente celestial. Que os anjos, Senhor Deus, cumprindo a Tua promessa, se acampem ao nosso redor. Não deixe que entre o mal, Senhor Deus, nem o mal que vemos, nem o mal que não vemos, Pai. Cerca-nos ao redor como uma muralha de fogo, e dentro de nós, com o Teu Espírito Santo, oramos em nome de Jesus. Amém, Pai.